Queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como sempre fazemos bem no início do nosso vídeo, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar de mais um assunto muito interessante. Como foi o chamado na Umbanda? Como é que você chegou? Eu lembro como eu cheguei. Mas nós vamos perguntar a você agora. O que fez você escolher esse vídeo para assistir? O que fez você pisar na soleira de um terreiro de Umbanda? O que fez você escolher a Umbanda como sua orientação religiosa? E é isso que nós vamos falar. Eu costumo dizer sempre, é um chavão para mim. Ou você chega pela dor, ou você chega pelo amor. Amor são raríssimos aqueles que chegam na Umbanda pelo amor. 90%, e não é exagero, chega na Umbanda pela dor. Muitas vezes depois já de ter ido em todos os especialistas possíveis, já de ter entrado e saído de todos os consultórios médicos possíveis, depois de ter feito todos os tratamentos possíveis. Você escolhe a Umbanda para ser sua orientadora, para ser a fé do seu coração, para ser o caminho religioso que vai seguir daí por diante. Os motivos que fazem você permanecer na Umbanda são os mais variados possíveis. Uns são positivos, outros nem tanto. Os positivos são aqueles que você busca uma fé, você busca compreender a espiritualidade, aqueles que você lá dentro da sua casa, no seu dia a dia, você começa a enxergar espíritos, vultos, começa a ouvir sons, começa a sonhar. Sonhar não é mentira. Uns 80% dos médiuns que me procuram falam de sonhos, de revelações em sonhos e de impressões muito vívidas dos seus guias espirituais lhe orientando. É aquele guia que aparece e lhe dá um conselho, é aquele grupo de entidades que aparecem para ele ou para ela, dando conselhos, e acorda com aquela impressão muito nítida de que realmente aquilo aconteceu e que deve procurar uma solução para os seus problemas. Então, essa busca espiritual ela é muito importante. E muitos procuram, às vezes, a Umbanda ou as religiões de cunho mediúnico. Gente, é verdade, para impressionar as amigas e principalmente as inimigas. Quer uma religião que ele diga assim, ou ela, eu sou da tal religião, eu posso rezar contra você, eu posso colocar meus guias contra você. Como se guia de Umbanda fosse algum pitbull que você arrasta pela corrente por aí e que você toca, instiga contra seus inimigos. Isso é um absurdo. A pessoa que não conhece o que é Umbanda, não tem a menor ideia de como são os nossos trabalhos da Umbanda ou até da Quimbanda, acredita nessas coisas. Sem entender que cada um somente colhe aquilo que realmente plantou. E eu vou falar um pouquinho de dor para vocês. Então essas pessoas que instigam os seus guias, elas estão muito equivocadas. Muitas vezes, como eu já ouvi bastante, são aqueles amigos do vestiário, aqueles colegas de trabalho. Os colegas de trabalho é um grande problema, que ficam dizendo que vão em determinado lugar, que tem as melhores entidades do mundo e que essas entidades ele comanda, controla e faz tudo o que eles querem. O que a gente nota nessas pessoas é uma covardia na vida.
Eles precisam dessas muletas para se tornarem fortes, em vez de criar uma barreira própria, uma força interior maior que vai lhe dizer assim: independente do que aconteça, é entre eu e minha espiritualidade. O que acontecer será eles que vão julgar. Mas eu falei de dor? Não falei? Então nós vamos falar. A dor para mim não é dor. Não é aquele processo que você entra e você não sai mais. Não é aquela coisa que, como a gente diz para uma criança, quando você diz assim: olha, esse brinquedo eu não posso comprar para você, e a criança embirra, se joga no chão, se debate, grita, acha que o mundo acabou. Muitos se comportam assim diante dos processos de dor. Dor, para mim, é aquele empurrãozinho que a vida nos dá, porque isso independe de espiritualidade, está dentro das leis divinas do universo, o qual ninguém consegue bloquear, que nos instiga a andar para frente, a sair daquele processo de inércia que muitos se encontram, ali acomodados, como eu digo assim, que nem um patinho, uma patinha choca, ali em cima dos ovinhos, chocando os ovinhos, sem se mexer, sem nem olhar para os lados. Muitas pessoas se acomodam naqueles processos. Quando a vida está boa, se acomoda. Quando a vida está mais ou menos, se acomoda e não faz mais nada. E passa uns anos, não evolui 1 centímetro nem para frente, pior para trás, ou pelo menos não existe involução, mas existe você recordar os piores instintos e colocar para frente. Mas você se acomoda naquele processo. E você acha que a vida tem que ser um grande jardim de infância, um grande parquinho de diversões, onde você só entra para se divertir, para você zombar das pessoas, para a vida lhe dar somente o sorvete ou a pipoca adoçada, a pipoca doce da vida. Não, a dor lhe instiga a procurar, a você se tornar um bom caçador, a você adentrar os piores lugares com segurança, você falar com o rei ou falar com o pior dos bandidos, da mesma forma, com a mesma tranquilidade. Essa busca dessa segurança que eu falo agora, a Umbanda me deu. Esse é o grande caminho que a Umbanda dá. Isso é o que me fez ficar fascinada pela Umbanda. Esse foi o motivo do chamado com o qual eu me encontro agora, até como sacerdotisa e escritora que sou. A Umbanda é um grande caminho de descoberta, de autodescoberta, de força interior. Agora, se você quer impressionar seus inimigos, as suas colegas de trabalho no vestiário, se você quer impressionar seus parentes no churrasco de domingo, é bom você comprar aqueles kits de mágica que vendem pela internet, aprender os truques, que vai ser mais produtivo. Religião não é para isso. A Umbanda, a espiritualidade não é para isso. Tudo que você aprender é para sua evolução como ser humano, é para você, ao mesmo tempo que você evolui, ajudar as pessoas à volta a também evoluírem, e você se tornar uma pessoa muito mais forte aos processos de dor. A dor começa a ficar cada vez mais reduzida. Por quê? Porque você começa a compreender que a dor é algo temporário, é algo só para instigar você a ir adiante. E naqueles processos que não tem cura, quando nós estamos diante de uma doença muito severa, ou quando você já tem aquela doença que vai fazer você desencarnar, morrer nesse mundo, que nem todo mundo morre como passarinho, como eu digo, cai do galho,
mas muitas das vezes passe por um longo processo até desencarnar, você encare esse processo de forma tranquila, entendendo como Krishna, porque chegaram, eu sempre lembro disso, me desculpe, mas me lembrei disso enquanto aqui falava para vocês. Krishna, que eu sou apaixonada pelo povo do Oriente, isso não é nenhuma novidade, mas chegaram até Krishna. Krishna foi um desses avatares, um desses espíritos que teve na Terra 5.000 anos antes de Jesus. E que ele ensinou, ele deu uma lição espiritual muito parecida com a de Jesus. Chegaram a Krishna e perguntaram para ele, mas como? Você está agora doente? Você está ferido? Está dentro, eles não sabiam, mas dentro de um processo infeccioso, você vai morrer por causa dessa ferida que fizeram em sua perna. Você não diz nada? Você não se revolta? Você não fala coisa alguma sobre isso? Krishna dizem que levantou os olhos para cima, olhou para as pessoas e disse, com aquela tranquilidade, bom, ele disse, em outras palavras, todo mundo morre de alguma coisa. Essa segurança, essa tranquilidade espiritual diante dos piores problemas da vida é o que nós buscamos dentro da Umbanda. Muitos entram para a Umbanda, o chamado é, eu vou criar armas, ferramentas espirituais e mediúnicas, eu vou conseguir espiritualidade para fazer um pacto. Olha só o que passa pela cabeça das pessoas. Eu vou fazer um pacto para ir contra os meus inimigos, lançar magia contra os meus inimigos. Eu vou me tornar um mago negro, um mago poderoso contra as pessoas. Se você entrou na Umbanda com esse pensamento, caiu do cavalo, porque a Umbanda não ensina isso. A Umbanda ensina você a dominar a sua espiritualidade, a se conhecer melhor, a se tornar uma pessoa muito mais forte e entender que tudo aquilo que você tem é um presente e aquilo que você não tem é uma experiência de evolução. Se você tem uma família bonita, ótimo, bacana. Mas aquele também que não tem uma família tão bonita, aquela família de margarina, como eu digo, de propaganda de margarina, ele vai aprender ali junto aos seus médios, ao grupo mediúnico, a entender que Deus não lhe deu 1 ou 2 filhos, mas lhe deu muitos para ser seus filhos do coração, onde ele vai dedicar seu amor, onde vai dedicar o melhor conselho, onde vai dedicar todas as suas forças para que eles evoluam. Se ele não lhe deu o marido ou a esposa dos seus sonhos, ele pode ter lhe dado o melhor amigo do mundo, que você pode contar a qualquer momento, a qualquer minuto, ele vai estar à sua porta para lhe ajudar. Muito melhor, às vezes, que muito marido, que muita esposa, que não faz nada por você. Se você não tem nada, absolutamente ninguém no mundo, você vai ter aquele passarinho que aparece na sua janela, você vai ter aquele cachorrinho, aquele petzinho que vai lhe alegrar todas as manhãs e vai dizer para você, olha, o dia amanheceu, Deus está aqui conosco. Essa energia maravilhosa no qual nós mergulhamos e andamos nela como peixinhos no aquário. Para isso você teve o seu chamado, para isso você está na Umbanda. E eu espero que você compreenda isto, que você entenda que Umbanda é um grande caminho espiritual de evolução, que é o contato direto com a espiritualidade superior, que vai a partir de então lhe dar os melhores conselhos do mundo, a você enfrentar a vida com tranquilidade, a você enfrentar a dor de forma serena, absurda, maravilhosa. E tudo que acontecer com você vai ficar pequeno a partir de então. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Espero que a sua descoberta, o seu chamado
na Umbanda tenha sido tão proveitoso como o meu foi. Hoje eu sou uma pessoa, posso dizer, graças à Umbanda, muito melhor do que quando cheguei. Isso eu posso dizer com serenidade. A Umbanda me deu forças e energias e conhecimento que nenhuma religião ou doutrina seria capaz de me dar. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, agora nós vamos passar para o nosso irresistível Minuto Mandinga, onde nós estamos dedicados a aprender sobre o principal axé da Umbanda, folha. Seja muito bem-vindo e fique ainda no nosso canal. Do baiano ou oro, Vernonia condensata, nome Yorubá, Ewuró, chamado também de aça-peixe, fel de índio, caferana ou alumã. Arbusto que chega até 4 metros de altura, trazido da África para cá. É planta utilizada em amacis, banhos e abôs, sendo muito utilizada em problemas digestivos, para redução de colesterol, diabetes, contra cálculos nos rins e até anemia. Por ser uma planta irritante, não deve ser usada por mulheres grávidas. É uma planta dedicada a Xangô e Oxum, para Fernandes, Portugal. Outros dão o boldo baiano a Oxalá e Ogum. Então, gostou? Tava bom, né, gente? Na próxima semana, estamos juntos!